Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal de Volta Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Eu falho aqui da Universidade Federal de Volta Redonda, que foi um projeto que nunca foi adiante. Então, aqui o efeito da temperatura e pressão na constante de equilíbrio. Bem, vamos ver o efeito da temperatura e pressão na constante de equilíbrio, o efeito da temperatura, reações endotérmicas e exotérmicas, efeito da temperatura na constante de equilíbrio, né? Efeito da temperatura na constante de equilíbrio, exemplo experimental, efeito da pressão e o princípio de Le Chatelier-Brown. Só queria chamar a atenção que essa série, esse vídeo em particular também, nós estamos seguindo muito de perto o livro do Lie. Vamos ver o efeito da temperatura, né? Nós sabemos que ΔR é isso daqui, né? Então nós temos que a constante de equilíbrio, ela é isso aqui, ΔGR é igual a menos RT ln de K. Se a gente substituir aqui, nós temos que ln de K sobre T, dt, pressão constante, é essa razão entre a entalpia padrão e RT2. Essa é chamada equação de Van 't Hoff. Note que se a reação for endotérmica, HR de zero é maior do que zero. Quer dizer, endotérmica é quando você absorve calor. Aquela história de jogar sal na água com gelo, em que você baixa a temperatura. E exotérmica libera calor. Você jogar ácido sulfúrico na água, você vai ver o que é uma reação exotérmica. Só sai de perto porque está totalmente errado, né? Ou o contrário, né? Jogar água no ácido sulfúrico, você sai de perto, que libera tanto calor que a água vaporiza e explode aquele negócio para tudo que é lado. Nunca façam isso no laboratório. Vão colocando sempre um pouquinho de ácido sulfúrico, devagarinho na água, porque é muito exotérmica, ela libera muito calor. Então, se ela for exotérmica, ΔH zero é menor do que zero. Parece estranho, poxa, mas a entalpia diminui quando ela é exotérmica. Por quê? Porque, na verdade, quando ela é exotérmica, você está... O que você está fazendo com as ligações químicas? Você está quebrando ligações químicas, certo? Ou você está fazendo ligações químicas, você está quebrando ligações químicas e essa energia potencial que estava aprisionada nas ligações químicas, ela é liberada para fora, e o contrário na exotérmica. Bom, vamos mostrar um gráfico só para ver como é que ela se comporta, porque vocês vendo esse gráfico batendo o olho já sabem se ela é endotérmica e exotérmica. Não vamos utilizar essa equação, que ela é um pouco confusa, porque T1 maior do que T2, está negativo, o negativo vai para fora. Vamos usar essa daqui. Isso daqui é a inclinação. Então, a inclinação é menos ΔH, menos delta HR zero, né? Quer dizer, sendo reação endotérmica, isso daqui é positivo, mas menos isso dá negativo. Então, a gente tem uma curva descendo. Na exotérmica é o contrário. Se isso daqui é negativo, menos isso vai dar positivo. Então, a curva exotérmica é essa daqui. Então, vocês, batendo o olho nesse gráfico, já sabem se é reação exotérmica ou endotérmica. Isso é uma informação bastante útil. Que pode confundir. Se confundir, vocês venham aqui na equação fundamental e revejam o conceito, porque às vezes a pessoa pode confundir endotérmica com exotérmica. Claro, pode. Sempre que possível eu gosto de dar um exemplo prático, né? Essa é uma reação do álcool furfurílico, furfuril álcool. Nem me atrevi procurei muito na literatura, o melhor que encontrei, acho que gostei desse. E com hidroximalemida. Tem uma razão porque eu estou falando desses dois aqui, mas é muito comprido para explicar. Quem quiser vai nesse trabalho Molecules, essa revista, um tal de Oliveira, desse ano 2020. Esse trabalho está na internet, essa revista é Open Access.
quem tiver curiosidade. Veja, por que cruzinha e bolinha? Cruzinha foi medido por ultravioleta e bolinha foi medido por ressonância nuclear magnética, né? Então, os dois métodos de medida. E nós temos, então, a reação o quê? Exotérmica ou endotérmica? Eu deixo a pergunta aqui para vocês. Só vocês olhando aqui, vocês já veem que é esse resultado experimental. É só olhar o slide anterior e comparar. Tá certo? A maioria, muitas reações são exotérmicas. Muitas, né? Claro que existem reações endotérmicas, mas em metalurgia e materiais, na minha experiência, a maior parte é exotérmico. Uma boa parte é exotérmico. Muito bem, aqui é o efeito da pressão na constante de equilíbrio. Então, ΔGR é a energia livre padrão de todos os reagentes e produtos nos seus estados padrão a 1 atmosfera. O estado padrão aqui eu estou dizendo que é 298,15 a 1 atmosfera. Olha, se eu estou fixando a pressão, a constante de equilíbrio depende de ΔGR, que não depende da pressão porque ela é fixa. Então, obviamente, não há efeito da pressão na constante de equilíbrio, que já é um problema a menos. Mas isso não é totalmente a verdade. Como o Lee destaca, se você tem um gás qualquer se decompondo em dois, né, você tem, aqui se o gás for ideal, a gente pode passar a fração molar, e a gente tem que isso aqui vezes a pressão total. Então, eu vou ter uma parte que depende da pressão, embora o Kc totalmente independa da pressão. Então, por exemplo, P total aqui, essa razão aqui, ela vai depender da pressão, tá certo? Mas no fim das contas, o total, o K não depende da pressão. Kc depende da pressão, mas o K não vai depender da pressão. A pressão total vai variar de maneira a compensar o Kc. Tá certo? Mas, basicamente, não depende da pressão, porque o estado padrão é fixo. Bem, é o princípio de Le Chatelier-Brown. Não é uma coisa muito trivial na minha maneira. Falar é fácil. Aplicar ele, eu acredito que seja mais difícil. Vamos passo a passo. Suponha que tem um sistema em equilíbrio. Suponha que o equilíbrio seja perturbado por uma variável externa qualquer, que nós já vamos dar um exemplo. Então, o que vai acontecer com o sistema? O sistema estava em equilíbrio, você tirou ele do equilíbrio, tá certo? Você fez alguma perturbação que tirou ele do equilíbrio. O que ele vai fazer? Ele vai mudar as variáveis internas dele para tentar voltar ao equilíbrio. É aquela jogada, né, da bolinha dentro de um fosso, você desloca ela do equilíbrio, ela vai tentar voltar para a posição de equilíbrio. Quer dizer, o equilíbrio é uma situação estável, o sistema não quer sair, porque aquilo é uma situação estável. Então, se você perturba um pouco o sistema, tira ele um pouquinho do equilíbrio, não é tirar totalmente, mas tira um pouquinho, ele vai tentar se ajustar e voltar ao equilíbrio. Dois exemplos clássicos que também são dados no Lee. Se você tiver uma reação exotérmica que libera calor, em equilíbrio a uma dada temperatura, então a reação está ocorrendo, está liberando calor. Se houver um decréscimo na temperatura, o que vai acontecer? Você vai intensificar essa emissão de calor, a reação vai ficar mais intensa. Por quê? Vai ocorrer mais rápido, por exemplo. Quer dizer, a reação vai tentar liberar mais calor para voltar à temperatura de equilíbrio inicial. Então, se eu tenho uma reação exotérmica que está liberando calor a uma certa taxa, eu diminuo a temperatura, ela vai aumentar a velocidade, ao contrário, para liberar mais calor mais rápido para tentar voltar à temperatura anterior. Agora, vamos supor que uma reação produz uma mudança de volume a uma dada pressão. A reação está ocorrendo e está havendo uma pequena mudança de volume. Então, o aumento da pressão, o que vai fazer? Eu vou tentar voltar à pressão anterior que eu tinha. Como é que eu faço isso? Eu vou mudar a reação de tal maneira que ela provoque um decréscimo de volume. Veja, tinha uma mudança de volume, podia estar aumentando ou diminuindo, mas se eu aumento a pressão,
Para ela voltar à pressão anterior, onde ela estava feliz, em equilíbrio, ela vai diminuir, vai fazer com que essa mudança de volume seja para menos. Ela passe a diminuir o volume para compensar o aumento da pressão. Veja, isso é mais ou menos fácil de falar, mas na hora de você aplicar um caso concreto, eu acho que não é tão fácil assim. Obrigado por terem seguido até aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários.